Olá, eu sou o Cleito Cardoso de Oliveira, sou psicólogo e estou aqui para mais um vídeo falando sobre prática clínica. Hoje eu vou falar sobre como pesquisar para um atendimento. Eu vou falar bastante sobre o que é uma evidência, o que é esse negócio de prática baseada em evidências e fazer uma discussão mais geral sobre algumas coisas que são importantes para pesquisar, ou como ver um conteúdo que pode ajudar você. Não falarei sobre abordagem, não tocarei no assunto sobre o que é melhor ser aplicado. Aqui a ideia é discutir um pouquinho sobre o que pesquisar e como ver uma evidência. Então, bora lá. Espero ser breve, sabendo que eu provavelmente não serei. Então vamos lá, o que é uma evidência? Evidência é um corpus de informações ou uma carga de dados, para facilitar. Então, evidência não é uma coisa solta. Eu não consigo pegar apenas uma informação. Ela precisa vir acompanhada com uma carga, precisa vir com mais coisas atreladas. Então, por exemplo, vou pesquisar para um tratamento. Beleza, tem ali em algum lugar que isso aqui funciona supostamente melhor. Mas como foi feita essa pesquisa? De onde ela veio? De que região? Isso me faz lembrar de um caso. Enquanto eu estudava lá no Albert Einstein, uma colega trouxe que um educador físico estava fazendo atividades de alta intensidade com pessoas idosas e diabéticas, porque leu num artigo que, que tinha ali uma melhora na questão cardíaca, alguma coisa assim. Eu falei, poxa, vou pesquisar esse artigo. E consegui achar. Falei, provavelmente é isso. A pessoa era de Minas Gerais, né? Então, mandei a mensagem para ela e mostrei ele. Ó, isso aqui funciona realmente, mas para pessoas com tal faixa e atletas de alto rendimento, não com idosos. Então, se eu pegar tal coisa, funciona. Para quem? Como? E que contexto? Então, não existe evidência sem uma carga de dados ou esse corpus de informações. A ideia de que uma teoria só existe baseada em seus pressupostos metodológicos. Ou seja, eu só consigo ver uma coisa dentro daquela teoria. Como eu sei que 1 centímetro tem 1 centímetro? Porque tem uma teoria que explica isso. Tem, de novo, informações, uma carga de dados, que dentro ali, 1 centímetro é 1 centímetro. Trazendo para a psicologia. Eu só consigo saber se é um mecanismo de defesa, se tem uma teoria que explica o que é mecanismo de defesa. Qualquer coisa diferente disso e eu não saiba a teoria por trás, eu vou ignorar. Então, é o que o pessoal, por exemplo, da TCC fica fazendo aí com psicodinâmica. Não vou falar de psicanálise. Um, não entendo tão bem. Dois, tem uma variedade aí muito grande para pontuar aqui alguma coisa e estaria indo ao erro. Não que a psicodinâmica não tenha também. Então, o pessoal reduz dentro ali da teoria que elas conhecem. E aí, mesma coisa o pessoal da psicodinâmica para com a TCC. Então, não, você está reduzindo. Não. Pessoa que aplica TCC bem, não reduz a pessoa a técnicas ou a pensamentos. Aí entra essa guerra, um tanto mercadológica também, para defender os seus interesses, vender o seu produto e
Para isso, precisa desqualificar o outro lado. Então, não importa muito o lado quando você percebe essas guerrinhas de, de abordagem. E aí, uma coisa que eu sempre falo é: existem pessoas, psicólogas, boas na atuação e ruins na atuação. Não importa a abordagem. A abordagem vai ser um dos últimos tópicos que a gente vai abordar em uma prática clínica. Porque, assim como eu falei aí na aula 1, e não lembro se falei na aula 2, mas na aula 1 provavelmente falei, a abordagem vai servir para você ler o caso. E agora, lembrei, né? Tem um slide, eu montei um slide extra só para falar disso. Então, a abordagem serve para você ler o caso, que é ter a sua teoria, embasar, fazer a leitura do caso dentro de uma teoria. Resumindo ainda mais, a humildade de saber que não sabe tudo porque não temos método para testar alguma coisa. Então, eu chego para uma pessoa em psicodinâmica, que atua com psicodinâmica, e falo: nossa, eu acho que o que você está fazendo aí está errado. Talvez eu só não tenha método para saber o que, que a pessoa está fazendo. A mesma coisa ao contrário. Nossa, esse caminho que você está seguindo é inadequado. Talvez a pessoa não tenha método, Gestalt, desenho-análise. Aí já vou chegar num ponto sobre alguns cuidados, né, de relativizar tudo. Então, só vemos evidência dentro daquilo que a gente sabe observar e sistematizar. Poderia pegar alguns exemplos de vida. Então, tal sistema econômico funciona ou não funciona? Eu só consigo ver dentro daquilo que eu consigo observar e sistematizar. E aí o que falta no mundo geral é essa humildade de saber que você não vai ter todas as respostas e não vai considerar ou conseguir considerar todos os contextos possíveis. Então, isso é um detalhe muito, muito, muito importante. Beleza? E aqui eu vou passar de uma maneira um pouco rápida, mas, de novo, fazendo propaganda do meu curso, estou aí, né? Quem quiser, link na descrição, no final aqui vai ter também um QR Code, apenas R$ 99, querendo produzir 50 conteúdos até o final do ano. Até o momento aqui dessa gravação, tenho 18 e tenho mais, tem até o 21. Então, tem mais 5 aí por fazer. 18, 19, 20, 21. Nossa, tô bem de conta, hein? Mais 3. Mais 5 porque eu pensei nos... Tem mais 2 aqui que eu ainda preciso definir os nomes. Então, até a aula 23. Sou ruim em 3 coisas. Colocar nome em coisas e em matemática. Então, quem entendeu a piada, dê risada aí depois. Então, até a aula 23, e aí eu preciso definir o nome das aulas. E já pensei aqui, farei um módulo sobre psicodiagnóstico. Simples e depois avançado. Ou eu vou pensar como fazer, mas, enfim, 50 conteúdos aí até o final do ano, já estou chegando na metade, no comecinho de março. Mas, saindo aqui das minhas propagandas, lembrando, Hotmart, R$ 99 por um ano. Então, é o funcionamento da plataforma. Mas, ainda assim, bastante conteúdo, cada aula com mais ou menos 1 hora de duração. Inclusive essa aqui está lá de maneira mais detalhada. Ou de uma maneira alternativa até, porque não pretendo ser curto aqui. Então, voltando. Então, vemos evidências dentro daquilo que a gente sabe observar e sistematizar.
Papéis sociais, evidência no mundo real. Nossa vida é cheia de dogmas, porque não podemos saber tudo. Então, se eu sou psicólogo, aí volto lá no exemplo que eu ia trazer. Se eu sou psicólogo, eu não sei sobre nutrição de maneira tão profunda, eu não sei sobre psiquiatria, não sei sobre psicofármacos. Eu posso estudar muito, posso ter aí 40 anos de atuação e acumular muito conhecimento de outras áreas. Ainda assim, eu preciso manter uma humildade para não ultrapassar determinadas barreiras, porque muito da atuação são de pessoas que estão ali no dia a dia. Então, voltamos a falar dos atores sociais. Temos que acreditar que a pessoa que constrói o prédio, temos que acreditar na pessoa que constrói o prédio. Aqui eu falei de atores sociais numa outra aula, e aí só estou reaproveitando o slide, mas também já explico isso. Então a gente não sabe tudo, a gente precisa confiar na pessoa psiquiatra que está atendendo a pessoa que está em psicoterapia. Eu já vi casos de pessoas dando remédio, algo semelhante assim, de ansiedade para um caso de depressão. E fazia total sentido. Por quê? A pessoa psiquiatra era muito boa na atuação dela. E entendia como o remédio funcionava de maneira mais profunda. Eu, que entendo mais ou menos, olhava e falava, poxa, mas por quê? Mas quando a pessoa explicou, e explicou ali de maneira profunda o funcionamento do remédio, fez total sentido. A mesma coisa acontece com pessoas que olham a atuação dentro de outras abordagens. Então, eu da TCC, olhar ali o trabalho da psicodinâmica e falar, poxa, mas não é assim que se faz. Ah, eu vi o vídeo no YouTube e sobre abordagem, vi tal pessoa falando por 30 minutos. E eu sei que não é assim. Não, né? Sim, uma pessoa vai usar toda a sua experiência, todo o seu conhecimento acumulado, fazendo referência ao choque de cultura, às vezes a pessoa é, é velha, acumula burrice também, isso a gente precisa ver, por isso que a gente sempre precisa conversar sobre a nossa prática, tirar dúvidas com pessoas, conversar com pessoas diversas, mas a gente não vai saber de tudo e precisamos confiar nas pessoas que trabalham com a gente ou de maneira paralela com a gente, sim. Então, fora do, do que a gente vê. Vamos aceitar de maneira dogmática, porque eu não posso ser onipotente e saber de tudo. Então, a pessoa que está lá, na ginecologista, na endocrinologista, ou em qualquer profissional de outra área, eu preciso acreditar nessa pessoa, que ela está fazendo o melhor trabalho possível. E na hora que gerar algum embate, a gente senta, conversa, tenta ajustar. E aí, com a internet, redes sociais, visamos pessoas com mais de 40 anos de atuação e achamos que podemos ser iguais. Então, o encurtamento. Ou achamos que estamos aprendendo algo novo só em assistir um vídeo. Então, não adianta você vir aqui me assistir. Não adianta você ir lá e comprar o meu curso. Preciso que você faça, execute. Por isso, esses slides são focados em textos soltos. Não adianta você anotar isso. Eu quero que você ouça, reflita na sua prática. E aí, a gente vê lá a pessoa, 40 anos de atuação, sabe falar sobre tudo, sabe discutir coisas de maneiras bem profundas, acúmulo de conhecimento, trajetória. Então,
calma. É que nem aquelas pessoas que assistem um vídeo no YouTube de 1 minuto sobre como consertar o carro e está tentando consertar o carro, sem ter equipamento, sem ter a experiência, sem ter a prática e sem saber olhar outros problemas que podem aparecer ou que estão acontecendo antes de fazer qualquer manutenção no carro. Ah, mas o vídeo ensina, tá? Se for alguma coisa muito externa de como colocar X coisa, até vai. Mas aí o pessoal tem pensado que nem um amigo que queria construir uma piscina. Qual foi a ideia dele? A gente faz um buraco, coloca os blocos, reboca tudo e a piscina está feita. Olha que legal. É assim mesmo que faz uma piscina, né? Para onde eu vou jogar essa terra? O que eu faço com essa terra? Ah, é só juntar os blocos. Como? Com qual equipamento? Não tem nenhum teste, não tem nada de preparativo. Eu posso mesmo fazer uma piscina e isso não vai atingir alguma outra área? Essa piscina não vai ficar contaminada? Isso não pode ajudar se der o solo em algum outro lugar? Que aí pode afetar a estrutura da casa? Então as pessoas estão perdendo um tanto da noção de realidade por conta de consumir materiais rápidos e com dicas específicas de como agir. Aí, por isso que eu falo ali de ator social. Mas daqui a pouco eu volto nisso. Quebra da educação formal. A formação das pessoas é voltada ao trabalho. O ideal seria uma formação crescente entre formação de seguro social e o que deixaria a pessoa mais focada em entender os seus pressupostos metodológicos da sua profissão. Atualmente, as formações são focadas em treinamento, recebendo um monte de regras e a pessoa tenta aplicar. Então, assim, o caminho esperado é você estudar, você se apropriar daquela profissão, ter recursos, ter uma segurança para conseguir desempenhar o seu papel na sociedade. Mas não é isso que acontece. Então, cada vez mais a gente desvia o nosso caminho para ter uma atuação minimamente ali diferente, para ter um sucesso. Então, me formei em psicologia. Eu tenho que saber mexer no Instagram, tenho que saber editar vídeo, tenho que saber fazer 10 outras coisas que não estão relacionadas à psicologia. E ainda fazer 3 pós-graduações ao mesmo tempo. Para receber R$ 11 no plano de saúde que me exige pelo menos 2 especializações. Não faz sentido. É a precarização. E aí? A pessoa vai lá, compra o cursinho de como aplicar X técnica, como aplicar X inventário para poder fazer avaliação psicológica e poder ganhar um pouquinho mais. Só que a pessoa não estuda sobre psicodiagnóstico, não estuda sobre o campo que ela quer atuar. Então, quero focar ali em TDAH. Não estudo o suficiente, pego o livrinho ali de 99 páginas azulzinho sobre TDAH e, e aí tenta ou fica só com aquele conteúdo. Por quê? Precisa ganhar dinheiro de maneira imediata, senão não paga as contas. É super compreensível, tá? Não é um julgamento do tipo, você não deveria ganhar dinheiro, você precisaria se aprimorar. Isso não é um problema individual, isso é um problema sistêmico. Que aí o nosso CRP, enquanto estou gravando isso, mandou um projeto
para as clínicas pagarem no mínimo R$ 100 por consulta, pressionando os planos de saúde. E espero que isso chegue a valer daqui a alguns anos, porque isso melhora muito a nossa prática, a nossa atuação, a nossa formação e vai dar segurança, segurança social mesmo, sim. Você vai poder pagar suas contas, vai poder pagar sua pós-graduação e não vai precisar trabalhar tanto para pagar contas mínimas. Então, pesquisem aí sobre essa questão dos R$ 100 em atendimentos de plano de saúde, do reembolso, e está em consulta pública. 63 pessoas falaram não. Perguntei para um amigo e falaram. E esse amigo específico respondeu. Se tivesse 700 assinaturas como não, sabemos que foram os planos de saúde. Então, mas já tem uma boa quantidade de sim. Então, é importante prestar atenção nessas consultas públicas. Então, essa questão da segurança social, ela acaba tendo um papel muito grande. Se eu tenho dinheiro suficiente para pagar as minhas contas, mais tempo terei para me especializar, para estudar, para descansar, para conseguir atender bem. Então, definindo educação e treinamento. É método e o porquê da educação. Método e teoria, desculpa. Como e porquê. Treinamentos. Apenas o como. Vai lá e aplica tal coisa. Vai lá e faça isso. Mas por quê? Por que eu preciso fazer isso? Você não precisa perguntar o porquê num treinamento. Vai lá e faz. A ideia não é essa. A ideia é desenvolver educação. Então, teoria, vou lá, vou aplicar o VISC. Por quê? O que ele mede? Como ele mede? Além da aplicação, né, poxa, vou aprender a aplicar o DIVA para TDAH. Por quê? Eu preciso entender sobre o que eu estou aplicando. Como é que ele funciona? E para isso leva tempo. Acontece muito com o pessoal da TCC. Já ouvi a frase, vou para a TCC porque é mais fácil de aplicar. Isso é criminoso. Então, isso não pode acontecer. Não é porque é mais fácil. Deve ser porque é algo relevante, é algo que, que pode ser feito e eu sei o porquê está sendo feito e entendo o que tem por trás. Então, muito cuidado com isso, para você não estar caindo em treinamento. Psicodinâmica, mesma coisa, tá? Assim, estou falando da TC porque é a minha abordagem, eu tenho muito a criticá-la. E psicodinâmica também cai nessa. A potência da pessoa, a estética, que nem eu vi uma palestra, todo mundo lá, nossa, que maravilhado. É a ilusão do aprender. Falou sobre estética, falou sobre capitalismo, falou sobre não sei o quê, a pessoa chorou no final. Agora a moda é potência. O que é potência de uma pessoa? Mas as pessoas ficam repetindo. Ah, mas então não deveria usar o termo, você está falando que as pessoas não têm potência. Aí começam a distorcer. Eu quero que a pessoa explique o que é potência e pare de usar jargões, porque não é diferente das pessoas que usam jargões para isso é ansiedade, isso é depressão, que normalmente é usado na TCC. O pessoal da psicodinâmica só usa outros jargões. A estética, a potência, o capitalismo, e aí começa a misturar um monte de coisa. E aí são jargões. Por quê? Tem um método apenas do como, mas não entende o porquê. Então,
só tem a teoria ali. A estética faz mal, o capitalismo faz mal, a historicidade da pessoa, o pessoal da sua história, mas não consegue aprofundar. Nem vou fazer mais críticas duras aqui, estou no YouTube, tem que tomar cuidado, mas para refletir mesmo. E aí o pessoal da TC fica se escondendo atrás de jargões. Ah, é porque a pessoa é borderline. Uma das coisas que eu mais odeio, chamar uma pessoa pelo diagnóstico. Ah, minha paciente borderline, minha paciente depressiva. Assim, para que isso é feio e você não está explicando nada. Então, assuntos aí para o curso, inclusive. Consequências do treinamento. Se teoria vira regra, caímos em uma educação dogmática. De novo, falando sobre dogma, né? Aonde vamos chegar com isso? Ao cairmos nisso, recorremos ao xamanismo. Opa! Ou meu guru. Eu tenho o meu guru ali, ó, que vai falar tudo que eu preciso fazer. Isso aí cai na figura de professores, professoras, pessoas ali influenciadoras da internet, em algumas figuras específicas, que teoricamente têm um saber muito mais elevado do que o nosso, e aí tudo que a pessoa fala vira regra, porque não sabemos como lidar com a situação, não aprendemos sobre o, o método para fazer ali tal coisa. A gente só foi treinado. Então, siga isso dessa maneira. Qualquer coisa que saia desse trilho, que nem lá no filme das formiguinhas, lá, aquele filme antigo, acho que muita gente aqui nem era nascida. É Formigas, né? O nome do filme da Disney. Caiu uma folha lá na trilha. Nossa, o que eu faço? Não consegue dar a volta. Então, bate o desespero. Logo, tem uma pessoa ali que vai ser a xamã e você vai seguir tudo que ela diz. Não adianta aprender o teorema, mas não, se não aprendermos o método. Então, sim, eu posso, exemplo de estatística, né? Eu posso saber a fórmula, decorar a fórmula. Isso acontece em psicologia. Eu posso saber como aplicar o protocolo de ansiedade e tenho ele de cabeça de trás para frente. Mas de nada adianta se eu não souber o método, como aquilo funciona, o que é uma ansiedade. E aí, por isso que eu quero trazer um módulo mais específico, falando sobre os transtornos mais comuns e alguns mais específicos, para explicar de maneira um pouquinho mais profunda sobre alguns transtornos. Quando estamos nesse ponto, sentimos tensão, medo e ansiedade. Por quê? A gente vai tentar uma coisa, não vai funcionar. Ao não funcionar, recorremos ao xamanismo, não vai continuar funcionando. Por quê? Tem outras coisas que a gente não consegue ver e não conseguimos buscar evidências. De novo, volta lá atrás, no primeiro slide. Eu não tenho capacidade de observar outra coisa além daquilo que eu consigo ver. Porque eu nem fui treinado para ver outras coisas além daquilo que foi passado no meu treinamento. De faça isso, não pergunte, apenas execute. E aí, tensão, medo, ansiedade. E aí recorremos a um Deus, que normalmente é a pessoa que vai te vender o curso e virar o seu xamã. Aí a gente cai lá, na propaganda das faculdades vendendo pós-graduação para você ter uma atuação mais segura na sua prática. Construa seu futuro aqui. E aí a gente sempre vai tentando apagar incêndio. Ou vai fazer o cursinho lá da instituição privada de como lidar com pessoas com X condição.
E aí a gente vai caçando xamãs. E aí vai começando a defender esses xamãs como se fosse uma pessoa íntima. Falou mal da pessoa que eu gosto, falou mal da minha abordagem. E aí começam os ataques na internet. Então, ironicamente, saiam da internet, saiam desses xamãs. E agora que eu reparei, não foi intencional aqui. Desculpa o meu TDAH, mas minha camisa tá da mesma cor do slide. Não foi intencional, tá? Ah, isso aconteceu em uma aula, só que não citei. Mas aqui ficou muito escancarado. Não foi intencional. Ah, enfim, a ideia não é vir com a camisa combinando com o slide. Enfim, distrações aí de um amador da internet. Então, saia da internet e não me trate como xamã também. Me trate como um colega para discutir. Isso é causado pela quebra do seguro social. Então, se eu não tenho tempo para estudar, eu preciso recorrer a alguém que me dê respostas. Se eu trabalho numa clínica atendendo 15 pessoas por dia, que horas eu vou estudar? Eu tenho que recorrer ao vídeo do YouTube falando em como aplicar X atividade. Cair de novo no treinamento. E cada vez eu vou executando pior. Por quê? A pessoa ali bem intencionada vai explicar para outra, que vai explicar para outra, até cair ali no xamãs. E aqui o xamã tá, não precisa ser a pessoa que te vende alguma coisa, pode ser aquela pessoa super inteligente que a pessoa sempre recorre para tirar dúvidas. Entender a regra sem saber o porquê não gera generalização. Então, não produz educação. Então, assim, aprendi a usar lá a técnica tal, técnica da cadeira vazia. Por que eu estou usando ela? Qual é a função dela? No que ela mexe? Se eu souber para que serve, eu consigo adaptar, eu consigo colocar de outras maneiras, consigo buscar exercícios parecidos, consigo lidar com limitações e consigo aplicar de maneira mais direta, ou de maneiras alternativas, ou de maneira parcelada, porque eu entendo o mecanismo. O sujeito treinado sente medo, ansiedade, porque foi ensinado a estar certo. Isso gera reatividade e agressividade. Qualquer coisa que destoe daquilo que eu acredito, eu vou atacar, porque eu sempre estou certo. Eu não posso estar errado, porque foi assim que eu aprendi. Falei um pouquinho disso também no vídeo número 1. Então, eu não aceito estar errado. Qualquer coisa que fuja minimamente daquilo que eu acredito, ou daquilo que me disseram que é verdade, eu preciso reagir. Basta ver aí pessoas na internet. Basta fazer um comentário, nem uma crítica, um comentário. Se a pessoa entendeu um pouquinho errado, isso já vira uma discussão enorme. O sujeito educado é tenso, mas avaliando dados e teoria. É uma pessoa menos errada por saber que não é onipotente. Então, ser educado não é que você vai ficar lá, nossa, sou uma pessoa tranquila. Não, a tensão é diferente de ansiedade. Eu sempre vou estar acionado. Porém, eu saberei para onde olhar e saberei que eu tenho limitações naquilo que eu posso olhar. E aí eu vou buscar mais conhecimento. E ao buscar mais conhecimento, eu vou conseguir ter uma visão um pouco maior. Meu campo de visão vai aumentar um pouquinho.
mas ainda sei que eu não sei tudo, e eu preciso estar atento. E aí eu vou consumindo cada vez mais, isso é mais constante. Diferente da pessoa treinada, que vai sentir medo. Por quê? Eu só tenho aquilo e não sei o que tem à minha volta. Meu campo de visão não abre. Ansiedade, eu sempre vou ficar imaginando os cenários. A pessoa educada, ela vai ter uma previsibilidade um pouco maior. Vai saber. Casos de ansiedade. Tem A, B, C, D, E, F, G, H caminhos. E eu só vou lidar com aquilo que acontecer. A pessoa ansiosa, não. O que será que vai acontecer? Vai acontecer isso, vai acontecer tal coisa, pode acontecer tal coisa, e aí eu não vou saber lidar. A pessoa treinada, não. Ela sempre vai estar tensa e se preparando de maneira contínua. E isso é basicamente para sempre. Ou até ela querer aposentar, ou parar de sentir isso e se sentir estagnada ali em algum momento. Então, são assuntos bem legais aí para uma continuidade. Resumindo ainda mais, educação gera generalização. Eu consigo aplicar em vários contextos, várias áreas, em vários momentos, com várias pessoas, e não usando a mesma coisa. Eu consigo adaptar bem para todo mundo. Treinamento gera repetição. Então, senta aqui, faça isso, porque é assim que funciona o tratamento tal. Não, eu não sei ver evidências, não sei ver outras coisas, não consigo buscar outras coisas. E aí, volta ao xamanismo. É aquilo, é a igreja. É aquilo porque o Deus xamã tal quis que fosse assim. Aí caímos no evidencialismo. Eu falei lá atrás que não é boi bumbá, né? Crenças só são justificadas se estão de acordo com a evidência disponível. Então, eu não consigo ver algo se eu tenho limitação naquele espaço e tempo. Daqui a pouco dou um exemplo. Isso tem um problema. Nem tudo precisa ter uma evidência disponível. Como eu sei que tem oxigênio aqui nesse ar? Ah, porque eu estou respirando. E como eu sei que eu não sou um robô? Exemplo bobo, tá? Mas para não complicar um tanto mais, já trago para psicologia. Então, mas assim, como eu sei que ar é ar, muitas coisas que a gente tem no nosso mundo não deixaram de existir porque a gente não sabia ver. Nossa medicina evoluiu muito nesses últimos 100 anos. Então, se a gente pegar lá textos de 1910 sobre algum tema, a pessoa não sabia explicar. Bactéria, por exemplo, lavar as mãos. Até outro dia aí, antes de ontem, a gente não sabia que existia bactéria. Isso não significa que elas não existiam. A gente só não conseguia ver. Então, muitas das questões de transtornos mentais também, muita coisa sempre existiu, mas a gente não sabia ver. Ou questões sociais foram aumentando, destacando ou gerando também determinado tipo de sofrimento. Então, de novo, né? Junta um corpus de informação, então, aquele boom de dados para ajudar a definir e criar uma explicação para aquilo. Exemplo, burnout, por questão de trabalho. Quem falava de burnout? Ah, mas sempre teve burnout na época de industrialização. Não. Existem discussões sobre a questão do trabalho desde a época lá da Revolução Industrial. E sobre papéis, por exemplo, de masculinidade, que hoje
a gente vê aí os homens ressentidos e buscando ali um papel dentro da sociedade. Isso aí é de 1800 e alguma coisa. Já tem textos em 1800 e alguma coisa falando sobre esse tal papel do homem. E aí, hoje a gente vê, em 2026, o tanto de homem ressentido que a gente encontra por aí. Mas o formato foi mudando, foi juntando mais informações para criar aí uma série de explicações sobre o mundo. Então, não adianta. Eu só vou ter evidência se eu tiver ali um corpus de informação ou de conhecimento ali acumulado, esse boom de dados. E aí, não significa que, se eu não consigo ver, aquilo não existe. E aí, isso evita o relativismo total. Algo só existe porque eu consigo ver. Não. Ah, mas algo não é porque eu não vejo que existe. Tá, mas eu preciso ter alguma coisa também para ver. Não faz sentido. Talvez eu só não saiba explicar ainda, mas eu preciso montar um corpus de informação. Preciso ter algum dado para conseguir minimamente ver isso que você está justificando. A saída para isso é colocar o método, ou como, na frente, como ponto zero do agente. Então, de novo, né? Método aqui. Então, vamos pensar em como fazer. Isso faz ter alguém crítico que vai. Faz ter alguém crítico que vai pensar sobre o que está sendo feito. Então, se a gente coloca o método antes, busca a informação, ou ali o porquê das coisas, se a gente começa a perguntar o porquê, isso ajuda a gente a tecer críticas ou pensar criticamente, não de criticar, de reclamar, mas de refletir sobre aquilo. Normalmente o agente é retirado da equação na busca de evidências. Aqui é o principal erro que a gente vê aí do pessoal que diz fazer prática baseada em evidências aqui no Brasil, comete, que tira a pessoa que está usando a régua, ou que só coloca o método ali. Esquece que tem uma pessoa por trás, com o seu corpus de conhecimento, corpus de informações, corpus de vivência, com as suas particularidades, com as suas subjetividades, atuando por trás. E não adianta, sempre vai ter uma pessoa mexendo em alguma coisa dos dados, para ver alguma coisa. Então, eu consigo ver, quando eu estou andando na rua, tenho uma facilidade muito alta para perceber sinais de racismo ou determinados preconceitos. Talvez uma pessoa de pele clara não consiga perceber, vai achar aquilo natural. Então, se a pessoa não consegue ver, não é porque não existe. Mas eu consigo ter um monte de informações e experiência e o olhar treinado para perceber algumas coisas. Assim como essa outra pessoa pode perceber, sei lá, se for uma mulher, vai perceber falas machistas com muito mais facilidade do que eu. Então, não tem como tirar a pessoa da situação. Se eu sou uma pessoa branca, rica e está atuando com um grupo de pessoas específicos, eu vou conseguir ver algumas coisas e vou ter limitações para ver outras.
E aí, se eu provavelmente eu, essa pessoa branca, rica, vai estar ali nas universidades produzindo uma suposta ciência. E aí, todos os achados, que serão também com pessoas brancas, ricas, educadas ali da determinada faculdade, vai estar ali, de novo, produzindo um determinado conteúdo voltado para aquelas pessoas, invisibilizando outros grupos. Então, não tem como tirar o agente aqui com A maiúsculo dessa equação sobre ver evidências. Então, evidência é a junção do método mais o agente. Discussão final. Se eu apresentar o método sem considerar o agente, vira treinamento. Então, apenas faça, tá? Não, não reflita. Apenas faça. Eu não estou considerando as particularidades da pessoa. Faça tal coisa dessa X maneira, sem piscar, sem sorrir, sem fazer qualquer outra coisa que eu não autorize. Porque vira modelo. Se eu considero que o agente é tudo igual, então eu massifico. É por isso que o pessoal vende tanto curso por aí. Quanto mais método eu tenho, mais eu mudo e vejo evidências. Essa é uma maneira de combater esse treinamento. Então, por isso que eu falo, converse com pessoas de psicodinâmica, gestalt, design análise, humanista, de outras áreas também, outras áreas profissionais, portanto, que estejam aliadas ali com a sua profissão, e não só para a profissão, para a vida também. Portanto, sejam pessoas que tenham algo a acrescentar também, né? Não estou falando de conversar com qualquer pessoa. Pessoas que respeitem ali o seu modo de ver o mundo. Evidência é um processo. E ela muda conforme o corpus de informação. Então, padrão ouro. Não tem padrão ouro. Padrão ouro serve só para pesquisa científica. Tem ali maior evidência e tal coisa. Como? Cadê o agente? Cadê mais explicações? Será que é tão significativo assim? E aí, se eu massifico, então vou usar ali o que está o top 1. Quem fez essa pesquisa? Onde foi feito? Se eu não consigo entender o método, eu só vou replicando. Pego qualquer coisa e tento só replicar. Não adianta usar a régua perfeita se eu não observar quem está usando a régua, porque essa pessoa pode falhar. Então, muito cuidado com isso. Ao ver aí o pessoal falando sobre, principalmente TCC, né, que agora prática baseada em evidência, parece ter virado sinônimo de TCC. Mentira. Porque as pessoas não estão sabendo observar ou ver outras coisas além daquilo que elas querem ver por uma questão mercadológica. E aí estão massificando para vender treinamento. E isso, para profissionais, só vai gerar mais ansiedade, medo, ao invés de gerar angústia, mas aquela angústia direcionada, ajudando a pessoa a entender o mundo, no geral. E ela se modificar também nesse processo para atender melhor. Mas isso aí é de outra aula. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Qualquer coisa, entre em contato comigo pelo meu site, tem lá um botãozinho para acionar meu WhatsApp, meu e-mail ou Instagram. Ou Threads também, que acho pouco viável, né, para conversar de maneira geral. E segue aí o QR Code do meu curso, caso você tenha se interessado por essa aula. Foi um pouquinho mais curta pelo modelo do YouTube, mas realmente espero que você tenha gostado. Inclusive, como eu sempre falo, eu coloco aqui mais exemplos, coisas que eu não coloquei lá. Então,
É um conteúdo exclusivo para cá. E mesmo que você reassista essa aula lá, talvez tenha muita coisa diferente, mas serve também para reforçar algumas coisas e refletir sobre algumas coisas extras. Então, agradeço a sua presença e vejo você na próxima.